O perturbador de Israel. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Como as palavras dos nossos lábios denunciam o estado do nosso coração. Essa linguagem do rei, após o grave juízo que Deus havia mandado sobre o seu território, revela a dureza e a impenitência do seu coração. Considere as oportunidades que haviam sido dadas a ele. Ele foi alertado pelo profeta das consequências exatas que seguiriam a sua insistência no pecado. Ele tinha visto que aquilo que fora anunciado pelo profeta de fato sucedera. Tinha sido demonstrado diante dos seus olhos que os ídolos que ele e Jezabel adoravam não conseguiam evitar a calamidade, nem dar a chuva que era tão desesperadamente necessária. Havia sido feito de tudo para convencê-lo de que o Senhor, o Deus de Elias, era o soberano governador do céu e da terra, cujas decisões ninguém consegue revogar e cujo braço todo-poderoso nenhum poder consegue resistir. Assim é o pecador que é entregue a si mesmo. É só Deus remover a sua restrição de sobre ele que a loucura que domina o seu coração brotará como água de represa que se rompe. Ele está determinado a todo custo a seguir o seu próprio caminho. Não importa quão sérios e solenes sejam os tempos em que vive, ele não se importa com isso. Não importa a gravidade das ameaças que rondam seu país, nem quantos dos seus companheiros sejam mutilados e mortos. Ele tem de continuar a encher-se dos seus prazeres pecaminosos. Embora os juízos de Deus estrondem ensurdecedoramente nos seus ouvidos, ele deliberadamente fecha os ouvidos e tenta esquecer suas mágoas em um turbilhão de alegrias. Então Acabe se encontra com Elias e diz: És tu o perturbador de Israel? Elias foi aquele que, mais do que qualquer outro, resistiu ao desejo de Acabe de levar Israel à adoração de Baal, por meio do acordo pacífico de coexistência dos cultos religiosos da nação. Em sua opinião, Elias foi o responsável por toda a miséria e sofrimento que enchiam a terra. Não havia discernimento da ação da mão de Deus naquela seca, nem havia remorso pela sua própria conduta pecaminosa. Em vez disso, Acabe tenta transferir a culpa e acusa o profeta de ser o autor das calamidades que sobrevieram à nação. Esta é sempre a característica de um coração que não se humilhou e não julgou a si mesmo. Quando está debaixo do justo castigo de Deus, ele lança a culpa em outro, exatamente como fazem as nações cegadas pelo pecado. Quando estão sendo punidas pelas suas iniquidades, elas atribuem as suas dificuldades aos erros dos seus políticos. Não é incomum que os justos ministros de Deus sejam considerados como perturbadores das pessoas e das nações. O fiel Amós foi acusado de conspirar contra Jeroboão e lhe foi dito que a terra não poderia sofrer todas as suas palavras. O próprio Salvador foi acusado de alvoroçar o povo. A respeito de Paulo e Silas em Filipos, disseram que eles estão perturbando muito a nossa cidade. E quando em Tessalônica, referiam-se a eles como estes que têm transtornado o mundo. Não há, portanto, testemunho maior da fidelidade dos servos de Deus do que quando eles provocam o rancor e a hostilidade dos réprobos. É obrigação dos servos de Deus alertar os homens do perigo que correm, a advertir que o caminho da rebelião contra Deus conduz à destruição certa e instar com eles que disponham as armas da sua revolta e fujam da ira vindoura. É sua obrigação ensinar aos homens que eles precisam voltar-se dos ídolos para servir ao Deus vivo, porque de outra forma perecerão eternamente. É sua obrigação censurar a perversidade onde quer que se encontre e declarar que o salário do pecado é a morte. Mas isso não lhe trará popularidade, pois haverá de condenar e irritar os perversos, e esse tipo de linguagem franca os perturbará seriamente. Aqueles que desmascaram hipócritas, resistem a tiranos e opõem-se aos perversos serão sempre vistos por eles como perturbadores. Mas como Cristo declarou:
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Respondeu Elias a Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins.